Olá, toda a área para a gente falar de saúde. Tem se cuidado? Olha só, algumas profissões machucam a nossa coluna, né? A gente fica com dor nas costas. E aí, como é que faz? Fica muito tempo sentado, carrega peso, olha, às vezes a gente nem sabe como agir, né? Mas calma, que o Nivaldo, fisioterapeuta, já está aqui comigo para ajudar a gente nessa missão. Tudo bem, Nivaldo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, estou à sua disposição. Nivaldo, olha, esse ano foi um ano de mudanças por conta do novo coronavírus. Muita gente foi para casa para trabalhar, para estudar, ficou muito tempo sentado. E aí, o que acontece? Dor nas costas, na coluna. Como é que a gente deve fazer para trabalhar e estudar, já que a gente tem que ficar muito tempo sentado? Bom, primeiro a inatividade leva a problemas de postura e a postura leva a problemas de inatividade. O que se deve levar em consideração é o tipo da pessoa. Se a pessoa é magra, tem uma boa postura, ou se ela é obesa, se ela tem deformidades no corpo, que é chamado de o exame postural. Nós já fazíamos isso desde a época de universidade nas escolas primárias, hoje não faz mais, para identificar alterações que podem levar a pessoa a ficar mais vulnerável aos problemas de postura. Mas, geralmente, a pessoa, o ser humano, mesmo tendo ficado na posição bípede, que é cansativa, dá um pouco de desconforto nas costas, tal, nós estamos preparados para uma vida normal. A sociedade hoje apresenta bastante subsídios para que a pessoa possa trabalhar, possa dirigir, os carros são bons. Houve uma melhora muito grande no mundo. E no Brasil também. Diga-se de passagem que o maior problema hoje para a postura é a má postura, como do celular, deve ficar na posição erecta. Muita gente fica assim, né, doutor? Com a cabeça baixada, fica andando, às vezes nem olha que está na frente, né? Essa postura está atrapalhando muito e interfere na coluna lombar, na força dos braços. Mas, geralmente, as doenças associadas é que dão mais problemas de postura. Geralmente, o que se pode encontrar são pessoas com excesso de peso corporal e de alterações de postura. Em vez de estar bem alinhado, ficam muito fortes, fazendo muita musculação, ou engordam demais. Então excesso de peso também não faz bem, então, para a coluna. É uma das piores causas da postura, não é trabalhar, é ser obeso, lamentavelmente. Traz outras doenças também, inclusive aqui no nosso programa a gente já falou bastante sobre os malefícios da obesidade. Doutor, má postura, né? O senhor falou que hoje o Brasil avançou muito com equipamentos modernos, né? Mesmo na hora de dirigir, na hora de trabalhar, mas ainda a gente não tem uma educação sobre uma boa postura. O que é ter uma boa postura? Uma boa postura é você se manter erecto, apoiado com os dois pés no solo, com os braços ao lado do corpo, mantendo a orelha, pavilhão auditivo, na mesma linha do ombro, na mesma linha do quadril, na mesma linha do pé. Essa é a melhor análise que você faz, olhando você de lado, eu vejo que você tem uma boa postura. Passei no teste, hein? Tá uma boa postura, você coloca o ombro numa posição boa, o cotovelo está bem alinhado, É muito fácil identificar. O que falta é, nas escolas, nós temos esses profissionais de fisioterapia que identificam isso e encaminham para tratamento. Mas, no geral, o povo está com uma postura boa. O que existe hoje é o mau uso do sapato, está usando muito croque, muita sandália havaiana, interfere muito. O doutor falou aquele chinelinho, aquele sapatinho. Isso, a pessoa que usa muito chinelo, a gente está num país que faz bastante calor, né? A gente até está no verão, provavelmente a gente usa mais sandalinhas, as mulheres acabam usando salto. Isso é prejudicial também, doutor? O salto muito alto ou sem salto, são os dois, podem interferir, mas uma pessoa com boa postura pode usar o salto que quiser e a rasteirinha que quiser. O que precisa é uma pessoa que tenha uma postura que esteja em pé, tendo força para brigar com as forças da gravidade. Só isso. Mas, por exemplo, a criança tem uma cifose, aquela corcunda, ou o jovem, ou o adulto, então ele vai ter muita dificuldade. O que é cifose, doutor? Vamos até a gente, para o telespectador, para quem está em casa, ouvir a gente, entender a gente direitinho. O que seria a cifose? A cifose seria o famoso corcunda.
falando em termos vulgares. Aham. E a lordose lombar seria essa entrada na sua coluna atrás das costas, antes do glúteo muito grande para frente, com o abdômen muito grande. O abdômen puxa muito o corpo. Uhum. E nisso tem o Então, o tratamento, abdômen muito doutor? grande. O abdômen muito grande. Chama proporção. Nós nascemos dentro de uma proporção, apesar que somos fruto genéticos de vários cruzamentos das raças com cada tipo, egípcio, italiano, negro, asiático. Então, tem que levar em consideração o biotipo de cada raça, que tem que ser respeitado. Eu vejo hoje que o maior problema da postura seria usar o carro com o banco muito para trás, as cadeiras muito baixas no chão, não terem o pé alto. Isso aí atrapalha. Usar o celular muito fora do corpo, usar o computador fora de posição. E no trabalho, eu tenho acompanhado muitas construções em Campinas. Hoje, a área de construção está excelente. Eles têm um sistema de segurança, de apoio, que é um show. Agora, nem tanto quanto as pessoas são autônomas, elas não têm recursos, então elas não usam implementos para ajudar no trabalho. Aí começa a ter dor nas costas. Ó, doutor, vamos por partes nas profissões, então. O senhor citou várias questões aí que atingem várias profissões. Por exemplo, motoristas de táxi, de transporte por aplicativo, caminhoneiros, passam muito tempo dirigindo. O senhor falou que a recomendação não é deixar o banco muito para trás. Alguns deles usam até algumas esteirinhas atrás para fazer uma massagem nas costas, dar uma relaxada. Mas quem dirige por muito tempo, o que deve fazer além de não deixar o banco muito para trás? Primeira coisa é manter o corpo, quadril 90 graus e o encosto 90 graus e o cotovelo dobrado um pouco. Se você ver o nível dos caminhões hoje, é melhor que dos automóveis. Os caminhoneiros, lógico, os que têm um automóvel, vamos dizer, desses últimos 6 anos, 10 anos para cá, o estufamento deles é um show, é um show. Os velhos, não. Os antigos são muito ruins. Mas os novos, eu tenho experimentado, olha, ar-condicionado, posicionamento perfeito, ergonomia das pernas. Eu prefiro, às vezes, dirigir um caminhão do que um automóvel. É incrível. Ô, doutor, é verdade. Então, o caminhoneiro hoje... Está mais confortável, né? Não, é uma coisa maravilhosa. Então, não pode falar muito hoje do caminhão, não. Os tratores que eu tenho visto são coisas incríveis, com GPS, ar-condicionado. Então, mudou. Agora, os carros, você tem razão. Eles estão soltando os carros, esses mais simples, e eles estão pecando nesses assentos, nos estofamentos, para economizar, e não tem uma orientação, inclusive, no manual. Deveria ter banco 90 graus e o cotovelo dobrado para que tenha mais segurança na sua postura e ter encosto de cabeça e a cabeça estar sempre encostado ali. Essa é a melhor posição. Agora, essas coisas de esteirinha, almofadinha, é perigoso, porque elas escorregam e a pessoa escorrega e cai do banco. Ela escorrega do banco e ocasiona acidentes. Pode ocasionar um acidente, né? E em países aí eles pedem para não usar isso, porque o corpo sentado com glúteo, ele escorrega. Quando ele escorrega, a pessoa perde o controle dos pés e das mãos. Agora, doutor, a pessoa que dirige, ela pode fazer uma pausinha até para esticar um pouco o corpo? Isso ajuda bastante, porque fica sentado por muito tempo, né? Então é bom, às vezes, no intervalo. Pode ser dirigir pela cidade, né? Olha, veja bem. Essa história de levantar e se esticar foi antigamente maravilhoso. Hoje não, depende da sua condição física. Eu tenho pacientes que viajam, puxam quilômetros, 3.000, 4.000 quilômetros, fazem 1, 2 paradas por necessidade de urinar, tomar um pouco de um suco, alguma coisa. Mas o corpo, num carro macio, é como você ficar assistindo televisão. Se você tiver com uma boa musculatura, com bom condicionamento físico, entendeu? Entendi. O que é importante é o sono. Existe hoje no pavilhão auditivo, você coloca um gancho aqui, hoje nos carros já tem que apitam. Isso é velho, é baratinho, o pessoal compra, custa aí R$20, coloca no ouvido como se fosse um auricular.
Quando você cochila, cai a cabeça para frente na postura. E já desperta a para pessoa. você não bater o carro, para você manter a postura. É chamado de feedback. Isso é barato e bom. Aí você para tomar um café, tomar um refrigerante. Eu sempre recomendo usar isso no pavilhão auditivo, esse gancho pequenininho, não pesa, como por cima da orelha, e a pessoa mantém a postura e não vai cochilar. O problema é dormir no volante. Não pode, né? Doutor, o senhor também citou a construção civil, pedreiros, auxiliares de pedreiros, pintores, carregam materiais pesados. O senhor disse que em prédios mais modernos eles estão equipados, mas tem muitos que trabalham de forma autônoma, não tem todo esse recurso. Qual é a orientação? A orientação é que o governo propicie isso, o governo municipal e estadual, não federal. Porque existe hoje, se você for ver a limpeza das cidades hoje, é precária. Não precária porque é mal feita, porque não tem máquina. Nós não podemos imaginar vassoureiro na rua. Nós estamos hoje vivendo uma tecnologia maravilhosa, você vê as pessoas com um balde de lixo andando para a rua e cata lixo. Isso aí falam que é ecologia. Isso não é ecologia, isso é destruir o ser humano, causar acidentes com essas latas na rua, com esses... Mas no caso dos pedreiros, né, doutor, que estão trabalhando aí na construção, a gente vê que muito carregando latas de cimento, né, de areia, pedra, né? Então, assim, acaba machucando a coluna, de fato, né? O pedreiro hoje você está dividido em servente, em auxiliar, em pedreiro 1, pedreiro 2. Então, eles têm já a massa pronta. Dificilmente eles estão rodando massa nas obras, mas aqueles que rodam massa na obra, eles têm que carregar com o carrinho. A solução, então, seria o carrinho. Ah, entendi. Então, atenção, você que trabalha aí na construção civil, atenção que o doutor está falando aqui. Não se eu colocar... lixo na rua, o caminhão é ótimo, mas a lata não dá mais para carregar. Isso é século passado. Seja na obra, seja no lixo... Entendeu? Então, mesmo em casa, você pode ter um carrinho de lixo. Você vai jogando ali, então você não faz tanto esforço e usar uma cinta abdominal, mesmo sendo magro. E aquela história de agachar com o joelho, com a coluna reta, garante um pouco as costas, mas estoura os meniscos. Ah, então, olha lá. Então, tem muita gente que agacha certo até o fundo e depois de um ano está com os 4 meniscos, 2 em cada joelho, podres, destruídos. Ah, mas eu fiz tudo certo, eu fui na aula da empresa de ergonomia. É que a aula de ergonomia está velha e não pode agachar até o fundo. Entendi. O senhor falou de uma cinta abdominal, é isso? Que coloca? Uma faixa abdominal simples. Ela funciona para quê? Ajuda em quê? Ela segura as vísceras, porque ninguém tem um abdômen tão forte. Quem tem um abdômen forte, quando é forte e está em pé, ele está relaxado. Então, deve usar, quem trabalha, pega pacotes de 5, 10 quilos, 20, supermercado, deve usar uma cinta abdominal por baixo da roupa. Isso dá uma silhueta melhor, não dá hérnia de disco e segura as vísceras, para que não tenha pitose visceral. O que é pitose visceral? A queda das vísceras para frente. Entendi. O intestino funciona melhor, a bexiga funciona melhor. Olha, então você está anotando as dicas aí do doutor, né? Dicas preciosas, né, doutor? Para ajudar aí na manutenção da sua saúde. Doutor, e quem trabalha em serviços domésticos, por exemplo, faxineiras, né? O que elas devem fazer? O senhor falou de varrer, elas varrem também, né? Varrem, acabam carregando, arrastando móveis. Tem alguma recomendação para elas? Hoje, no Brasil, elas estão muito bem adaptadas. As vassouras estão mais altas, são melhores, mas no brasileiro precisa começar a usar um pouco algumas coisas mais simples, que são o quê? A cinta abdominal para elas também e não engordarem. O problema é engordar. E hoje, essas moças que trabalham, que são importantes, são mais de 15 milhões no Brasil, elas se adaptaram muito, porque é um exercício que eu mando, às vezes, os meus pacientes que operaram limpar a casa, pintar a parede, porque é um exercício maravilhoso. Elas têm uma condição física hoje melhor do que muita gente que vai em academia e fica fazendo exercício. Elas estão mais bem treinadas, têm uma resistência, um cardiovascular,
porque a vassoura não faz muito esforço. E elas varrem, é um cardiovascular muito bem, é muito bom, muito bem feito. Então, elas têm uma resistência muito boa. Agora, precisa, às vezes, usar o aspirador de pó. O que mais machuca é querer carregar móveis, por isso tem os carregadores profissionais. E hoje ninguém tem tanto móvel que precisa tirar, lavar. Mas a casa de Eu tenho, viu, doutor? São pesados ainda. Ô, doutor, essas orientações são bastante importantes. O senhor citou aí exercício físico. Exercício físico ajuda? Principalmente limpar a casa, fazer comida, lavar a louça, pintar a parede, dar banho no cachorro, limpar o jardim. São as melhores coisas para a saúde do ser humano. Os grandes estudos hoje provam que a depressão diminui, a condição física melhora, é melhor do que ficar fazendo caminhada. Não adianta ficar fazendo caminhada e não fazer as atividades da vida diária. Eu participo de alguns seminários nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, e eles estão recuperando essas pessoas depois da pandemia com atividades como pintar a casa, limpar quadro, arrumar a casa, arrumar armário. Então, isso tem sido uma atividade, chama atividade da vida diária, que dá condição física e cardiovascular melhor do que ficar caminhando, ficar com as pernas inchadas e ficar fofocando, às vezes falando e ficar andando como se fosse um autônomo. Então, hoje, tem casos que nós mandamos fazer o quê? Fazer massa, fazer bolo, cozinhar, limpar. É uma atividade. São atividades simples, né, doutor? São atividades simples que estão ao alcance de qualquer pessoa, né? De toda a família, né? Então, é se mexer, né? A gente começou o nosso bate-papo falando da inatividade. Então, é se manter ativo, é isso? Exato. Se você vê, tratei de algumas mulheres que fizeram faxina a vida inteira. Uma com 92 anos, lúcida, conversando. E há muitas patroas, tudo com doença, internadas em asilos. Você vê que coincidência? Então, o mundo está mudando. Em Portugal, que as mulheres e os homens trabalham em conjunto nas cozinhas, tudo, por prazer, não por sua obrigação. Eles têm uma longevidade maior. Nós fizemos uma separação, estou dando de primeira mão para você, talvez seja até assustador. Eles estão pedindo para as pessoas que estão ficando mais idosas ou não idosas que mantenham a atividade da sua casa, porque mantém as pessoas mais ativas e que acontece menos Alzheimer. Olha que coisa incrível. É verdade, ajuda a trabalhar o cérebro também, né? Então, você vê hoje muitas ex-senhoras que trabalhavam na limpeza, que estão com uma saúde, e elas continuam ativas, porque nós criamos um sedentarismo falso. Não fazemos nada em casa, contratamos várias funcionárias e vamos caminhar, achamos que fizemos exercício. Não. Fisioterapia, manter-se em forma, é fazer uma recuperação numa clínica direitinho. Eu até digo, o imposto do esporte é a lesão. Quem pratica esporte paga imposto. É lesão no joelho, é lesão disso. Você pode ver, o Pelé com lesão, o Zico operado, tantas pessoas, o Maradona, são pessoas maravilhosas que foram fisicamente. Então, o imposto do esporte é a lesão. Por isso que, sabiamente, no mundo, está se dando mais valor às atividades da vida diária, com respeito às nossas avós, que tanta saúde tinham. Nós largamos disso e estamos tendo problema. Ficamos fazendo exercício que é bom, mas depois chegamos em casa e ficamos ociosos. Então tem que sempre se mexer, né, doutor? Sempre se mexer. Isso vale para homens e para mulheres. O doutor está falando de atividades domésticas aí, então vale para todo mundo, né? Todo mundo tem que se mexer. Para o jovem, para o idoso, para as crianças, vamos colocar a mão na massa. Doutor, infelizmente nosso tempinho acabou. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui comigo. É um prazer, estou sempre à sua disposição aqui em Campinas. Olha, volte sempre que quiser, viu? O programa do senhor, muito obrigada. E obrigada a você também que esteve aqui comigo, com o Nivaldo até esse momento. E faça igual ele disse, hein? Mexa-se. Até nosso próximo encontro. Tchau.